o FIPED Salamanca, representando a ABS no FIPED Salamanca, e o professor Javier, pois além de amigo, né, da ABS, um esperto em desenvolvimento sustentável, com muitos artigos publicados, e vai brindar-nos com sua conferência agora. Eu não quero me deter em falar mais de seu currículo aqui, porque já perdemos bastante tempo da sua conferência e tenho certeza que as aportações dele são muito ricas. Então, no final, a gente pode comentar mais um pouquinho. Eu queria já que iniciasse a sua apresentação para evitar que nós perdamos, né, as suas aportações, que os alunos possam, pois, desfrutar dessa conferência, tá bom? Pois, fique com a palavra. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você, Raquel. Eu estou muito feliz de poder participar com vocês. Me desculpem pelo meu portunhol, da inversa de todos vocês. Eu sou espanhol, que morou no Brasil, estudo no Brasil. Vocês são brasileiros que estudaram na Espanha, então a gente é a mesma coisa, só que na inversa, né? Então é legal. Eu fiz a minha apresentação em espanhol, mas eu vou falar português, porque as colegas falaram que tem mais público do Brasil, então eu vou falar hoje sobre educação intercultural e objetivo de desenvolvimento sustentável desde uma visão inclusiva através da inteligência artificial, tá? Então, vamos começar um pouquinho. Como Raquel eu agradeço pela intervenção, como ela já falou, eu estou morando no Equador. Para todos aqueles que não conhecem o Equador, são bem-vindos, estão todos convidados. Equador é um país mega diverso, do mesmo jeito que o Brasil. Ele tem, de acordo com o Ministério do Ambiente, mais de 4.800 espécies, em termos de reptílios, anfíbios, peces, aves, mamíferos e demais, mas em termos culturais também é um país muito rico, em apenas um país de uns 15, 16 milhões de pessoas, temos 14 nacionalidades que falam 14 línguas, e tem uns 45 grupos étnicos, com muitas culturas, e isso faz um país com uma idiosincrasia cultural muito grande, uma complexidade abrangente que permite criar uma criatividade educativa e pedagógica muito forte e que traz todo o eixo argumentativo que a gente vai falar hoje sobre interculturalidade e sustentabilidade. Mas vamos aprofundizar desde um jeito mais crítico o que quer dizer tudo isso, né? Aqui no Equador, o Ministério da Educação criou a Lei Orgânica de Educação Intercultural, conhecida como LOEI, e eles procuram assegurar e respeitar toda essa rica diversidade cultural que a gente tem aqui, e às vezes conseguimos, às vezes não conseguimos, como vocês sabem, a teoria e a prática não sempre consegue trazer uma concordância. Então, quando falamos de objetivos de desenvolvimento sustentável aqui no Equador, temos uma grande problemática acadêmica, né? Porque tem muitos acadêmicos. Eu mesmo tive a oportunidade de participar no Rio +20, no Rio de Janeiro, no ano 2012. Tive a oportunidade de participar no Fórum Mundial de Educação, no 2015, onde estiveram presentes mais de 130 ministros de educação. E, enfim, muitos outros congressos de Nações Unidas. E aí você observa duas coisas. Nações Unidas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma grande oportunidade para a humanidade, mas também tem vozes críticas, especialmente no sul global do planeta, que falam que tem muita propaganda e que são muito críticos. Então, hoje vamos a falar um pouco disso, porque, às vezes, uma das críticas é que os ODS eles são monoculturais e só entendem uma ideia de progresso e de desenvolvimento que para os povos indígenas tradicionais e afrodescendentes daqui do Equador, mas de toda a América Latina e de outras partes do mundo,
poderia-se dizer que caímos na monoculturalidade, porque não respeitam os seus modos de desenvolvimento. Então, vamos a falar um pouquinho disso, como tem restrições. Só por botar um exemplo aqui, no ODS 5, quando falamos de equidade de gênero, os ODS não estão trazendo uma visão multidimensional, como todos nós sabemos. O gênero é mais amplo que masculino e feminino. Agora já podemos falar de muitos mais gêneros, de transexuais, bissexuais e demais. Mas se você olhar, você ler os informes, os reportes das Nações Unidas, eles nunca trazem uma pesquisa sobre esse grupo de gêneros, ou se eles trazem é muito mínimo e não é uma regra geral, né? Então, tem muitas limitações que já estão sendo criticadas, mas, ao mesmo tempo, repito, os ODS são uma grande oportunidade. Então, nessa balança é que hoje vamos a falar, tá? Quando falamos de desenvolvimento sustentável, temos que ir no informe Brundtland, do ano 1987, que se definiu como o jeito de satisfazer as necessidades da população presente sem comprometer as necessidades da cidadania do futuro. Mas isso daí já ficou um pouquinho mais obsoleto. Eles fixaram essa definição dentro da definição feita pelo Banco Mundial sobre desenvolvimento, e tudo isso pode ser monetarizar em termos econômicos, mas como vamos ver, a pobreza multidimensional da Universidade de Oxford, que já traz esse índice, esse indicador, já superou essa definição, e hoje vamos a falar um pouquinho na transição que eu acho que a academia está e que precisamos profundizar, né? Desde os anos 1970, ou seja, 50 anos atrás, o informe, o repositório do Clube de Roma, The Limits of the Growth, os limites do crescimento que eles trazeram com o seu reporte, já demonstraram que não podemos continuar falando de desenvolvimento sustentável, porque vamos a sobrepassar os limites de regeneração biofísica do nosso planeta. Então, ainda continuamos repetindo esse discurso 50 anos depois, que para mim já ficou obsoleto. O desenvolvimento sustentável virou uma moda acadêmica que todo mundo habla, todo mundo fala, e inclusive aqui, por exemplo, no Equador, a gente utiliza um tipo de gás, de diesel, de gasolina, que eles falam gasolina verde, mas não é verde, porque embora que esteja feita com biocombustível, ela produz dióxido de carbono para a nossa atmosfera. Então, não pode ser verde. Uma coisa verde é uma coisa que não traz contaminantes. Então, virou tudo uma moda propagandística de que tudo virou sustentável. A palavra sustentável virou uma coisa que todo mundo utiliza, e então se desveneralizou, se caiu nesse jeito de poder transformar a nossa sociedade, né? Então, a saúde do nosso planeta tem piorado desde esses informes dos anos 70 até agora, indubitavelmente. Muitos científicos estão falando que agora estamos na 6ª extinção em massa do nosso planeta. Então, é a interculturalidade e a sustentabilidade, conceitos incluyentes. Vamos falar sobre isso. A interculturalidade é baseada na diversidade, mas a noção de desenvolvimento do Banco Mundial, que a ONU, as Nações Unidas, adotaram, não é incluyente, porque a sua noção de desenvolvimento não questiona os limites do crescimento econômico. Ou seja, temos que entender, de acordo aos especialistas em economia ecológica e do decrescimento, que a economia é um subsistema do sistema Terra. Ou seja, para produzir essa cadeira, essa mesa que eu tenho aqui, precisamos ir na Amazônia, matar um árvore e trazer essa madeira para construir a mesa. Ou seja, a natureza serve de fonte, de matéria-prima para os processos de industrialização. Então, se eles não questionam que a economia é um subsistema do sistema Terra, alguma coisa está errada aí, porque nunca vamos a conseguir ser sustentáveis se não conseguimos regerar a própria natureza. E ainda mais preocupante, o livro de Capitalismo versus Clima, de Naomi Klein, da grande periodista canadiense, ela demonstrou, através de
informes de Wikileaks que a CIA dos Estados Unidos, eles filtram a pessoas dentro dos comitês das Nações Unidas para eludir falar do calentamento global, da mudança climática. Então, aqui temos um problema porque as próprias Nações Unidas foram contaminadas por esses grupos de poder transnacionais e econômicos para não falar do decrescimento econômico. Então, isso já é uma realidade que foi demonstrada mais de 10 anos atrás e que ainda continua. Então, temos que ser muito críticos quando falamos de objetivos de desenvolvimento sustentável, porque, na minha opinião e na opinião de muitos expertos, já estamos tentando dar um salto qualitativo. Por exemplo, Edward Muller, da Costa Rica, ele fala que precisamos de um desenvolvimento regenerativo, ou seja, aqui se estabelece uma grande diferença. Quando falamos de desenvolvimento sustentável, a gente está falando de minimizar o impacto negativo do ser humano na natureza. Mas quando falamos de uma cultura regenerativa, estamos falando de maximizar o impacto positivo do ser humano na natureza. Então, existem muitos modelos de empreendimentos e de negócios que eles são realmente resilientes com a natureza. Eles não precisam de contaminar, eles não precisam de fazer um ecocídio nos recursos naturais, porque eles podem se procriar sem esse assassinato da natureza, né? Então, as culturas regenerativas vão muito mais além da visão ocidental que foi imposta pelas Nações Unidas com a ideia de progresso e desenvolvimento. Então, a diversidade intercultural está em linha com a economia ecológica. Quando nós lemos sobre termos de economia ecológica, precisamos ter em conta os princípios da termodinâmica, ou seja, a energia não se cria e não se destrui, a energia se transforma. Então, dentro dessa lógica que funciona os sistemas biológicos, é que nós precisamos criar um sistema econômico para poder chegar além da sustentabilidade, que já ficou como conceito obsoleto. Então, a minha pergunta aqui seria para todos vocês que estão nos escutando. Vocês conhecem alguma espécie biológica que possa crescer constantemente o tempo todo? Claro que não. Qualquer animal, um cachorro, por exemplo, ele cresce, ele se amamanta da sua mãe, ele cresce, mas chega um ponto em que ele não vai crescer mais. Então, se na própria natureza não encontramos um modelo de crescimento ilimitado, porque nós ainda continuamos achando que a economia, repito, que é um subsistema do sistema Terra, pode crescer continuamente. Isso é uma falácia cognitiva. Não existe. E aí é o resultado do planeta que nós temos, que estamos destruindo o planeta. Então, para nós, para a cosmovisão dos indígenas daqui do Equador, a natureza é o melhor modelo a imitar. Ou seja, dentro da natureza existem 3.800 milhões de anos de coevolução intersistêmica que trazem modelos a imitar. Isso tem vindo feito pelos arquitetos, pelos engenheiros, e também pelos economistas ecológicos. Então, por exemplo, somente é uma grande diferença, porque desde essa visão ocidental, a natureza é um recurso que serve para a indústria, mas desde a cosmovisão dos indígenas, as plantas, elas são espíritos que elas guiam e orientam ao futuro das comunidades. Isso daí é muito comum, por exemplo, os oráculos de Delfos da Grécia, tem nas tribos bantues na África, que também eles tomavam essas plantas, essa medicina ancestral, para guiar os seus povos na toma de decisões políticas e além. Mas essa visão sagrada da natureza, ela foi assassinada com a introdução, com a chegada da modernidade, que se bem é certo que a modernidade trouxe muitos avanços científicos e tecnológicos que melhoraram a vida das pessoas, também assassinou essa sacralidade dessas dimensões que não podem ser mensuradas com o método científico. E aí o grande problema que estamos vivendo, né? Então, na nossa visão aqui no Equador, nós precisamos continuar trabalhando nos ODS, mas precisamos de construí-los epistemologicamente e precisamos abri-los a uma visão mais abrangente, porque ficou claramente obsoleta. E aí, na minha experiência como profissional, uma experiência subjetiva,
eu vou trazer dos exemplos. Eu trabalhei 5 anos como diretor da revista Global Education Magazine. Como já falei no início da minha fala, tive a oportunidade de viajar por todo o mundo para assistir a grandes congressos das Nações Unidas, da Unesco, do PNUD e além, e tive a oportunidade de me entrevistar com os diretores da Unesco, da própria ONU, o diretor do Banco Mundial, do secretário das Nações Unidas, professores e experiências de todo tipo, na Indonésia, na África, em Filipinas. Então, viajei por mais de 70 países e trouxe uma visão muito rica, muito intercultural, que eu traduzi nessa experiência, nessa revista. Como vocês podem ver, aqui estou com vários dos prêmios Nobel da Índia, da África do Sul, com diretores da Unesco, e essa experiência foi visitada por mais de 5 milhões de pessoas. Essa daqui foi a minha, como se diz, o meu caso de estudo na minha pesquisa de doutoramento, que eu fiz uma cotutela entre a UFBA, a Universidade Federal de Bahia, e a USAL, a Universidade de Salamanca, e o meu caso de estudo foi precisamente viajar pelo mundo e fazer entrevistas a esse tipo de pessoas. Então, eu trouxe uma rica visão multidimensional dos grandes problemas da humanidade e comecei a falar um papo muito legal com todos eles na minha pesquisa, né? Então, como consequência, a gente trouxe linhas de visão futura muito críticas, porque encontrei pessoas muito críticas dentro do próprio sistema da ONU, das Nações Unidas, que eles reconhecem as limitações diplomáticas, jurídicas e legais das próprias Nações Unidas e que precisam se reconstruir. O próprio Federico Mayor Zaragoza, que ele foi diretor da Unesco, ele fala de uma reconstrução das Nações Unidas desde mais de 20 anos atrás. Então, é um bom exemplo de como precisamos avançar, né? Então, aqui eu gosto de falar essa brincadeira burocrática, são instituições altamente burocratizadas que não permitem uma ação muito, digamos, rápida. Então, eu questiono, por exemplo, todos vocês sabem que no ano 2000 foram criados os ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A humanidade fracassou estrepitosamente, porque não chegamos no ano 2015 com os objetivos que a humanidade, que as Nações Unidas tinha planteadas, e aí criamos outros 15 anos mais, criando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu tenho certeza que vamos chegar no ano 2030 e não vamos ter conseguido a maioria das metas dos objetivos. Então, vamos a criar outros 15 anos para poder trabalhar nesses objetivos. E isso de aí, para mim, senhores, quer dizer uma coisa, visualmente ou metaforicamente, é como essa cenoura que você coloca no burro para que ele caminhe. Então, nós estamos com uma cenoura e nós somos o burro que vamos caminhando, mas que nunca vamos alcançar a cenoura, porque não temos uma visão clara de ação aqui e agora. Estamos criando uma diplomacia e um rumo civilizatório que é sempre utópico, sempre no futuro, mas não aqui e agora. Então, isso daqui é uma crítica que eu faço. E para isso, a gente rodou vários documentários. Um deles foi desenvolvido Bem, o projeto se chama El Arte Perdido de la Educación, e a gente entrevista a grandes educadores e a arquitetos, artistas, entrevistamos antropólogos, e além psicólogos e tal, e trazemos uma visão de como a educação tem que ser criativa para conseguir uma cultura regenerativa. Então, a gente já fez o primeiro documentário no Equador, e que eu invito a todos vocês a visitar. Aqui vocês têm um link, elarteperdidodelaeducacion.com, Equador. E temos também um segundo episódio na Espanha, onde a gente traz uma experiência muito interessante de uma escola-museu, onde podemos trazer um recurso didático para os professores e para os policymakers terem em conta como poderíamos mudar, né? E a gente também está querendo fazer mais 3 documentários. Temos pedido dinheiro externo para poder fazer esse trabalho. Obviamente, precisamos ir no Brasil, que uma das grandes, é a primeira potência na América Latina. Também gostaríamos de ir no México e na Itália para continuar gravando essas experiências, como desde as escolas,
mais criativas e alternativas estão criando uma transformação social. Por exemplo, só para falar um exemplo, no Brasil estamos querendo ir na escola do Olodum, que acho que todos vocês conhecem, ficou muito famosa quando Michael Jackson foi lá nos anos 90. E eles trazem um jeito muito interessante porque tiram fora dessa violência estrutural que as crianças das áreas da favela, das áreas marginais e rurais vivem constantemente e dão um sentido à sua existência através de uma formação profissional como artistas e como músicos profissionais. Então, as artes dignificam o ser humano e essa educação formal e não formal que a gente aprende transforma o mundo. Então, a gente está querendo trazer várias escolas de vários países para demonstrar que podemos alcançar um futuro mais resiliente através dessa criatividade das artes, da interculturalidade e da educação, né? Então, outro projeto que a gente está fazendo, além da revista Global Education Magazine, dos documentários El Arte Perdido da Educação, a gente está querendo criar uma educação baseada na realidade virtual e na inteligência artificial. Então, precisamos revalorizar essas experiências da Amazônia. Por exemplo, nós estamos trabalhando na filmagem de vídeos de 360 graus para ir na Amazônia e gravar isso e que as crianças das escolas possam visitar a Amazônia na sua casa, nesses tempos de pandemia, sem sair da sua casa. Então, estamos trabalhando para reconhecer essa mega diversidade biológica que eu falei no início da minha palestra e a diversidade cultural daqui do Equador através dessa realidade virtual e inteligência artificial. Esse daqui é um projeto de 2 anos, onde a Unesco está dotando $100 mil a nossa universidade, a Universidade Nacional de Educação e a Universidade Católica, e estamos esperando para começar a trabalhar, talvez, em fevereiro de 2021, porque todo esse contexto de pandemia, pues, ficou tudo paralisado, né? Então, como falei, a ideia é reconhecer e revalorizar as cosmovisões indígenas daqui do Equador, mas também as afro-equatorianas, e criar uma experiência virtual onde as crianças possam interagir com os conhecimentos de um jeito muito mais atualizado, né? Vocês sabem que uma criança fica com o celular e fica assim embelezada, então a gente está conquistando esses espaços para trazer experiências educativas e aprendizagem significativa. Então, obviamente, não temos grandes quantidades de dinheiro para fazer grandes videojogos como poderíamos estar acostumados, ou grandes documentários de cinema, porque não temos dinheiro para fazer um documentário como faria Hollywood, mas estamos tentando, como profissionais, como filósofo da educação, que eu sou, e doutorado em difusão do conhecimento, trazer uma experiência única para essas crianças, né? Então, aí a gente está querendo trazer essa revalorização, que eles conheçam mais sobre as suas próprias culturas do país, através dessa realidade virtual e inteligência artificial. E já para acabar a minha palestra, a minha intervenção, algumas das conclusões, mais que afirmações, eu estou trazendo perguntas para todos vocês, que vocês mesmos, eu gostaria que vocês mesmos respondessem, né? Porque não existem fórmulas mágicas ou respostas mágicas para essas perguntas. E realmente não sei se vocês estão sendo críticos, realmente críticos na educação intercultural que vocês ensinam, ou vocês estão repetindo como papagaios a propaganda que vem das diferentes instituições internacionais e que eu não concordo. Eu gosto de dizer que os ODS são necessários para a nossa humanidade, mas no final das contas fica essa cenoura e nós somos os burros que vamos caminhando e o que o burro quer é comer a cenoura, não pode ficar caminhando o tempo todo. Precisamos, sim, de utopias, mas precisamos materializar essas utopias. Então, a ideia, as perguntas que ficaram aí, que eu gostaria que você respondesse, né? Dentro dessas conclusões que ainda estão inacabadas, como filósofo que eu sou, é uma educação intercultural baseada no uso da realidade virtual e da inteligência artificial, que agora estão utilizando. Inclusive, eu li um informe, um estudo que foi publicado nesse ano, que é a Big Data, os dados que as grandes companhias trazem dos nossos celulares quando nós utilizamos Facebook, Twitter,
o TikTok que ficou de moda nesse ano e tal, essa informação passou a ter mais trilhões, acho que eram 3 trilhões de dólares, e superou o dinheiro gerado pelo próprio petróleo a nível planetário. Ou seja, a Big Data, a inteligência artificial, já tem mais dinheiro, você pode se lucrar mais que com o próprio petróleo. Então, isso daqui é uma informação bem interessante que precisa de questionar os nossos métodos de ensino e aprendizagem que nós trabalhamos nas nossas escolas, porque um exercício de simulação pode trazer muitos benefícios terapêuticos para a saúde das pessoas, sempre e quando utilizemos de um jeito consensual, porque os expertos falam de não utilizar mais de 3 horas por dia, caso contrário, poder ficar com problemas nos olhos e tal. Então, precisamos começar a brincar com essas tecnologias que já existem, que são uma grande realidade e que poderiam trazer uma grande revolução no jeito que as pessoas aprendemos, né? Do mesmo jeito que a internet foi uma revolução nas comunicações, eu acho que a realidade virtual e a inteligência artificial vai ser uma grande revolução nos modos de aprendizagem. Então, eu gostaria de convidar a todos vocês a fazer qualquer pergunta a respeito da minha apresentação. Muito obrigado, Raquel e a sua organização pelo convite, e fico aberto a qualquer pergunta que vocês quiserem me fazer. Muito obrigado. Agradecemos a fala do professor Javier e eu gostaria de fazer uma pergunta. Ao seu entendimento, professor Javier, qual seria o maior desafio da educação atual para que possamos sair desse limbo onde o conteúdo aprendido em sala de aula não condiz com a realidade que nós vivemos de forma bem prática, de forma bem objetiva, porque como o senhor falou, a Big Data já é uma realidade, não tem como a gente fugir dessas informações, desse filtro, porque as informações acontecem de forma muito rápida e a gente, para aprender hoje, tem que filtrar essas informações. Então, qual é o desafio hoje real desse professor ao chegar na sala de aula e passar o conteúdo para o aluno? Bem, eu acho que o grande desafio é nós, como professores, desaprender e ser conscientes que a gente aprendeu numa universidade positivista, que não trabalhou a complexidade do mundo, que não criou um diálogo entre as diferentes disciplinas, e reconhecer as nossas próprias limitações na formação profissional já é o primeiro passo. O segundo passo é aprender a teorizar a prática educativa e praticar a teoria pedagógica. Eu acho que isso é fundamental para poder começar a criar uma experiência significativa, porque a educação nas escolas muitas vezes resulta muito chata, né? Então, e a terceira linha eu falaria é começar a criar uma linha de cultura regenerativa, ou seja, começar a ensinar as crianças desde pequenininhas como funciona a natureza, ou seja, quais são os fluxos de energia e de matéria, como uma semente que você deixa na terra, você cultiva com a água e tal, quanto tempo demora em crescer, o que precisa para crescer nesse meio ambiente. E quando nós ensinamos com essa pedagogia do amor, que falaria Paulo Freire, a estrutura da vida, eles vão entender melhor e eles vão ser consumidores muito mais críticos no futuro para não comprar bobagens que a gente não precisa e que muitas dessas bobagens significa assassinar a natureza para trazer essa matéria-prima que a gente está consumindo. Então, eu acho que essas 3 grandes linhas responderiam, né? Se, embora não exista uma resposta mágica, eu acho, depois da minha experiência, que essas 3 linhas são necessárias nesse sentido, né? Obrigado pela excelente fala. Assim como o senhor também concorda que a gente tem um papel primordial do reaprender, do desconstruir, para que as coisas comecem a se adaptar, comecem a modificar. Eu sou da década de 80, então o que eu aprendi, o que foi me
passado não condizia com aquele primeiro momento da minha primeira infância e hoje já não mais faz parte nem de longe a realidade que eu vivo, né? O senhor viajou por vários locais do planeta aí, conversando com várias personalidades que têm um pensamento mais aberto, que pensa fora da caixa, e viu diferentes exemplos que podem ser seguidos, né? E hoje, para a gente, aqui falando de uma realidade a nível Brasil e a nível Nordeste, que é um pouco mais ainda fechado, eu faço mais uma pergunta. Conhecendo essas diferentes realidades, para o senhor, como professor, qual foi a realidade, qual foi o exemplo mais simples que o senhor encontrou, mas que tem um potencial que poderia ser explorado, por exemplo, aqui na realidade brasileira? Foram tantos, né? Grande pergunta. Acho que foram muitas as experiências. Olha, as grandes experiências sempre foram místicas, foram profundamente espirituais. Eu gostei muito de uma experiência que eu tive na África do Sul, quando eu fui no Kruger National Park, que é um parque, um safari muito grande, do tamanho da Holanda mesmo, e a gente acordava muito cedo para olhar os animais, os vizinhos, que não são vizinhos, são bem animais mesmo, bem grandes, tipo leões, elefantes, búfalos. Então, toda essa natureza que você olha sempre nos documentários da televisão, a gente tive a oportunidade de estar lá. A gente acordava muito cedo, porque os animais não gostam do calor selvagem que existe na savana, ou seja, que pode chegar até 50 graus centígrados. Então, eles saem muito cedo e a gente precisa acordar para poder fotografiar a eles. Então, eu lembro de uma experiência, porque os safaris normalmente são caros, né? E nessa época eu era estudante, então era muito dinheiro para mim, mas foi uma das melhores inversões da minha vida como experiência, que eu posso contar para todos vocês hoje. Eu encontrei o seguinte, um pequeno javali, não sei se fala bem, desculpe o meu portunhol, javali, é um tipo, um cerdo selvagem, né? A gente encontrou vários leões, uma manada de leões, com machos e femininos, e o javali passou na frente e pelo meio desses leões. E os leões não fizeram nada, eles não precisaram assassinar a ele, porque não estavam com fome. Eles não matam por esporte, eles não matam por prazer, eles só caçam e assassinam a outros animais pelo fato de sobreviver. Então, essa foi uma das grandes lições que a natureza me deu a mim como pessoa, que eu ficava, talvez, consumindo e comprando coisas que eu não precisava, que você depois acumula aí na sua casa, bota no estante ou qualquer coisa, e que a gente não precisa comprar materialmente tantas coisas. Então, a natureza me deu esse jeito. Então, no Brasil acontece a mesma coisa. A gente tem uma grande riqueza, do mesmo jeito que o Equador, biológica e cultural, e a gente ainda não reconheceu isso. Acho que às vezes existe um complexo de inferioridade, porque foi chamado muitas vezes de país subdesenvolvido e coisas assim que foram feitas por esse mecanismo de controle monetário e monetarização que a gente criticou hoje na minha palestra e que eu não concordo. E eu acho que a educação é um motor para transformar a sociedade. Então, precisamos investir mais dinheiro na educação pelo simples fato, se você olha os reportes da OCDE sobre Portugal e Irlanda, que eles também tiveram crise econômica do mesmo jeito que tem Brasil, que tem Espanha, que tem outros países, esses países saíram muito mais rápido da crise econômica porque a sua gente, a sua população, tinha uma formação de ensino superior. Então, essas pessoas eram mais criativas, mais críticas e mais empoderadas para criar um futuro melhor na sua sociedade. O que acontece no Brasil e em outros países é que o ensino, o investimento na educação não é muito bom. Então, a gente fica pobre mentalmente falando e elas não ficam com os recursos e com essa criatividade que existe em outros países. Então, inclusive a chanceler alemã
Angela Merkel falou há 2 semanas atrás que ela gosta muito de investir dinheiro na educação porque as pessoas ignorantes saem muito caras para o seu sistema econômico alemão. Então, o secreto para sair e para transformar a sociedade, sem dúvida, é investir em educação. Obrigado pela proponência, professor Javier. Temos uma pergunta aqui do Vitor Hugo. Vou aqui postar para que o senhor possa ver melhor. Obrigado. Ele nos pergunta qual é a ressonância dessas propostas no sistema educativo do Equador, na sua visão. Olha, eu já escrevi vários artigos científicos que convido a vocês a procurar. Me deixa aqui um segundo, vou compartilhar a tela. A gente publicou vários artigos científicos com o próprio ministro da Educação daqui do Equador sobre a metodologia Chini. Chini é Terra de Niños e Niñas, ou Terra de Crianças, que, olha, aqui é o site, javiercolladoruano.com, e nas publicações você pode encontrar essas ressonâncias que você falou no sistema educativo equatoriano. Temos várias, inclusive em português, espanhol, inglês e tal. E eu acho importante subrayar que a França não foi levada a largo prazo porque as movimentações políticas, digamos, a meio e largo prazo, não levaram a bom porto essas políticas e essa visão que a gente trouxe. O ministro da Educação do Equador, ele era doutor em economia ecológica e ele criou todo um comitê de educação ambiental, onde eu fiz parte, e a gente trabalhou em políticas para criar uma pequena hortinha, uma huerta, dentro das escolas para aprender esses processos, esses ritmos de regeneração biofísica da natureza dentro das escolas. Infelizmente, agora está meio bagunçado, digamos assim, porque ainda continua funcionando, pero a ministra, tive um ministro e agora tem mais uma ministra, ou seja, tive muitas mudanças que não possibilitou a profundização dessa metodologia e a ressonância no sistema educativo equatoriano ficou meio ruim. Mas é verdade que a gente tentou criar isso, né? Então, eu convido a vocês a procurar os pequenininhos resultados que a gente tive. E eu também gosto de dizer que aqui no Equador, como ele é um país bem pequenininho, sobretudo em comparação com o Brasil, eu cheguei do Brasil, um país de 220 milhões de pessoas, para um país como o Equador, apenas 15 milhões. Então, no Equador, apenas você faz uma política pública que tem êxito, você vê os resultados muito rápido, muito mais rápido que você poderia observar no Brasil. Mas também, se a sua política pública é ruim, os resultados também são muito mais rápidos e fica muito mais ruim, se espalha em toda a sociedade muito mais rápido e você vê os resultados mais rápido. Então, tem essa idiosincrasia em comparação com o Brasil, né? Ok, entendido. Eu creio que a resposta do Vitor Hugo ficou bem clara, né? Bem sucinta. Professor, a professora Raquel está pedindo aqui para avisar que ela está com uma dificuldade para entrar aqui através da internet e pediu para fazer os agradecimentos, né? Em nome da ABS, pela participação, a vossa participação no grupo do FIPED, pela explanação. Então, são bem aclarou a nossa realidade. Pronto, a Raquel acabou de entrar, então eu passo a palavra a ela para que ela possa fazer as considerações finais. É sua palavra. Muito obrigada, professor Javier. É sempre um prazer ouvi-lo. Obrigada pelas aportações. Está escutando? Está escutando? Sim. Sim. Pois é sempre um prazer ouvi-lo, né? Certamente é um estímulo para os alunos que estão nos assistindo agora, estão acompanhando e vão acompanhar o seu vídeo que vai ficar disponível, né, para todos nós no YouTube. E é muito bom poder ver essa visão, né, de um estrangeiro, né, apesar de que te consideramos médio, não? Meio brasileiro, meio espanhol Baianês. Também. És um cosmopolita, não? Um cidadão do mundo.
Então, assim, a sua visão como estrangeiro, né, a sua mitad estrangeira, traz para nós outros, pois, uma visão crítica que todos nós brasileiros, necessitamos fortalecer, né? E a educação é a ponte principal, mais importante para que isso se concretize, se realize, né? Essa visão crítica, essa necessidade que temos da visão crítica. Então, muito obrigada pela sua aportação. E eu tenho muitos dos dos links, né, dos seus artigos, e vou compartilhar para que os alunos possam ter acesso aos trabalhos, às suas reflexões, e possam também, pois, gerar muito mais discussões, né, daqui, com base no FIPED, no que foi discutido aqui no FIPED, possam lhe chegar muitas perturbações, entre comilhas, digamos assim, tá? Porque é sempre muito rico e são aprendizados necessários, né? E, pois, muito obrigada, e deixo a palavra com você se quiser alguma outra consideração. Temos muitas perguntas, muitos elogios que chegaram no chat, e vamos te passando isso posteriormente. Obrigado, Raquel. Para mim sempre um prazer colaborar com todos vocês, também metade brasileiros, metade salmantinos de Salamanca. Para mim foi uma grande experiência e, como você falou, a nossa amizade vai durar por muitos anos além todavia. E vamos torcer, né? Vamos tocar madeira, que não aconteça nenhuma desgraça nessa pandemia e que todo mundo que está nos escutando esteja bem com a sua família, com os seus seres queridos, e que, além dessa desgraça que está acontecendo no nível mundial, podamos ressurgir, renascer de um jeito mais consciente, mais sensível, e podamos continuar, como você falou, trabalhando desde uma transformação social, desde o mundo educativo, que precisamos criar essa visão intercultural que todos nós temos, né? E eu gostaria, inclusive, também de escutar essas perguntas e essas pessoas, e fiquem sempre... eu sempre vou ficar disponível para todos vocês, apesar do meu portunhol, que já estou esquecendo, mas muito feliz sempre de poder participar com vocês. Muito obrigada, professor Javier. E já lhe deixo, né, assim, pois a espera de novos convites, porque sim que está sendo um desafio muito grande, digamos, até, não posso deixar de dizer, um pouco de desequilíbrio, assim, me tirando do prumo, por conta dessa vivência com as tecnologias, que eu me reconheço, né, como leiga, mas aprendendo e tentando, desde da nossa simples possibilidade, pois, e colocar o nosso grãozinho de areia também para essas mudanças que nós lutamos tanto para que se concretizem. Muito obrigada, e já lhe digo que vamos voltar a contactá-lo, né, para novas aportações, para novos projetos que vêm aí pela frente. Muito obrigado, Raquel. Uma linda tarde para vocês e um lindo dia para os que estamos no hemisfério sul, aqui no Brasil e no Equador. Tá, obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.